Vai começar, hein? Atenção, ouvintes da Atlântida. Atenção, ouvintes da Atlântida. A partir de agora vai começar o programa Mais Baita. Mais Baita. Programa Mais Baita, onde tem música baita, papo baita, informações, só as mais baita, querido. Sinal de transmissão. Ok. Mesa de áudio. Ok. Tudo certo pra começar. Programa Mais Baita começando. Programa Mais Baita começando. Vamos, querido. Muito bom dia, essa é a Atlântida, a melhor vibe do FM, todo mundo tá ouvindo, começando mais uma edição do programa Mais Baita, edição de sexta-feira. Bom dia, Irineu Nicoletti. Bom dia, meu querido Rafa Steinbach. Dormi mal essa noite. Nem dormi. Mas vamos aí, vamos que vamos. Sexta-feira, né? Sabe. Já vamos? Vamos dar-lhe já vamos dar-lhe? Vamos. Que é aniversário. Vai, merece. Um dos momentos mais aguardados da semana. Hoje é sexta-feira, Irineu. Vamos! Sexta-feira é diferente, uma aura diferente. Aniversário de Blumenau, Rafa. Tamo só pela Stamtish, agora sem pendrive de fumaça. Sai daqui, sai! Vamos acordar só com a paulada da velha do guarda-chuva. Vamos, querido, que é sexta-feira. Sexta-feira é diferente, uma aura diferente. Bom, Irineu Nicoletti. Aê! Boa. Cara, e ainda é sensacional, porque realmente, todos os dias a gente se fala, quem que tá de aniversário hoje? Hoje é aniversário de fulano de tal. Isso. E hoje é um dia pra lá de especial. Quem tá de aniversário hoje, Irineu Nicoletti? Blumenau! Aê! Essa cidade maravilhosa, né? Essa cidade que me acolheu, né? Me acolheu na pandemia. Verdade. Que eu mudei pra cá, logo começou a pandemia. Abri um estabelecimento aqui. Sucesso. Na pandemia, que foi um erro muito grave. Mas agora tá dando certo. Que bom. E trabalhei em Blumenau aqui. Sempre eu tava trabalhando aqui em Blumenau com TI. Então sempre tive uma ligação com Blumenau. Verdade. Blumenau então faz parte da tua vida. Faz parte da minha vida. E agora eu moro aqui, né? Agora eu pago imposto. Contribuo. É isso aí. Coisa boa. Dizem. Cara, também tenho o maior orgulho de Blumenau. Sou nascido e criado aqui. Tu é nascido aqui? Sou blumenauense. Nasci no Hospital Santa Catarina. Tinha nascido na terra da cebola. Não, minha família é de Tuporanga, mas eu nasci, sempre vivi aqui. Qual hospital? Santa Catarina. Ó. Eu sei até o nome do hospital. Nasceu bem. Também se Mas enfim, como hoje é aniversário de Blumenau, isso é um programa especial. Exato. A gente precisaria trazer um convidado de peso. E não é o Sargento Junks. E não é o Sargento Junks. Porque quando a gente fala peso, ele já imagina o gordão do sargento, né? Ele que é um papai top. Top. Né? Já tava contando aqui pra gente, ele manja tudo ali de... Não, Pianja que se cuide. Vem um livro, vem um filme logo no futuro. E o passado dele é mais limpo. Tô brincando. Augusto Wittner! Aê! Oi! E aí, o Augustinho da galera. Bom dia, Augusto. Bom dia. Bom dia, Irineu. Bom dia, Rafa. Eu também sou nascido e criado em Blumenau. É mesmo? Olha aí, ó. Nascido e criado no Forstadt. Que isso? O bairro? Forstadt, o bairro, né? Eu nunca aprendi a falar isso. É que ele faz uma pronúncia diferenciada. Todo mundo fala Vorstadt. Isso aí. Tu já deve ter ouvido o bairro do Vorstadt. Vorstadt. Mas é que ele fala... A pronúncia alemã é Forstadt, né? Olha aí. Forstadt. E o que significa Forstadt? O início da cidade. Forstadt. Olha isso. E se for pensar, realmente porque do lado já tá o Bela Vista, né? Que dizem que é uma meio que faixa de gás, assim, ninguém sabe. Inclusive, Bela Vista não pode comemorar hoje, tá? Não, Bela Vista é Gaspar. Não pode. Bela Vista é Gaspar. Tem uns que dão migué, né? Mora em Blumenau. Não é! E tu sabe que isso já deu treta no passado? Já? Já deu treta no passado, porque... Conta aí pra gente, gosta de assuntos polêmicos. Quando uma empresa de TV a cabo, que nós não vamos citar o nome... Aqui tinha? Aqui já Aquela acabou? que tinha. Começava com B? Começava com B e terminava com TV. Sacou? Aí eles se instalaram em Blumenau e deram gratuidade. Não é daqui, ele não sabe. Tá ligado? lembro. Deram gratuidades. Sim, lembro disso. E aí colocaram Bela Vista também. Só que aí depois se tocaram que o Bela Vista não era Blumenau e tiraram. Aí os moradores entraram com uma ação coletiva lá, conseguiram e ficaram de graça a BTV até o final. Conseguiram. Então já deu treta muito sobre isso também. Entendi. Sabe que eu já trabalhei ali na região do Bela Vista? É mesmo? Um dos meus primeiros empregos de carteira assinada Onde? era por ali.
Putz, Darcy... Mas era em Eu ia Gaspar falar já? o nome da empresa, já falei. Um abraço, pessoal. De quê? De quem que era? Em Gaspar mesmo, não. É ali no Bela Vista. No Bela Vista. Darcy Estamparias e Bordados. Ah, que legal. estamparia. Eu trabalhei numa videolocadora, na frente ali do Residencial Bela Vista. E fui garçom. Conheço. Passei muito ali na frente pra pegar o busão, né? Exatamente. O Verde Vale e eu pegava o 507. Os dois. Depende. E- O que aparecesse primeiro eu Ali pegava. é o último ponto do Isso. ônibus Blumenau. Antigamente tinha o ponto bonitinho ali, Sim. né? Daí quando rolou a treta da Piracicabana, do Siga, né? Veio a Piracicabana e tal, aí o ponto final do 507 não era mais lá dentro do Bela Vista, né? Ficou ali antes da antiga Malve, né? Então aí rolou umas treta também. Mas eu tive uma locadora lá na frente e fui garçom de cachorro-quente ali na frente também. Olha, cachorro quente. gente que Hot faz, dog hein? do... Hot dog. Olha ali, cara. E me diz uma coisa, o cachorro quente que tu servia tinha purê? Não, era cachorro. Não Aí, tinha. ó. Aí, ó. Viu? Coisa de paulista. Primeiro que se tivesse, a gente diria pirê. Olha. Pra começar. É né? tudo Mas muito alemão. Não tinha. Não, é que a gente recebeu uma convidada no programa de ontem. Ontem. E que ela comia... É o de ontem. Isso, Mas ela ela é gosta... paulista. Ela é paulista. Não, mas daí ela começou a falar do cachorro quente, ela colocava purê no... E achou estranho quando a gente falou que botava... chucrute e repolho, Repolho. né? mas eles não colocam. Mas faz mais sentido colocar chucrute do que Purê. purê. Eu também acho. Esse povo de São Paulo inventa umas coisas que nada a ver, né? Tá bom. Lembrei dessa música. Deixa pra lá. Ô, Irineu, Oi. por que nós convidamos o Por quê? Augusto? Porque ele sabe tudo de Blumenau. Isso. E tem muitas informações. Ele contou das profissões que ele já teve na vida. O que você faz atualmente? Hoje eu sou editor Ó. do Jornal de Santa Catarina, coordenador da equipe de jornalismo do Santa, Olha aí, ó. que integra o Joga NSC na cara. Total. Então, fica o convite, acesse santa.com.br. Isso. É isso aí. Tamo lá direto, hein? Então, nossa publicação, tu sabe que um trabalhão, né, pra subir no NSC Total, velho. sempre os nossos. É mesmo? Dá programas. trabalho? Tá lá. Mas vai bastante melhorar. A crítica ao vivo. Não, é que dá trabalho pra pôr, mas depois que tá lá, tá Não, certo, a eu audiência captei. fica boa. Tá tudo certo. Ah, mas que legal te receber aqui. O Guto, sempre que eu tive uma dificuldade, Nineu, pra falar algum nome ou sobrenome em alemão, e nomes de rua, especialmente nomes de rua, a gente sempre recorria ao Augusto Itchner. Ele é esse cara. Por exemplo, qual é o meu sobrenome? Como que você falaria meu nome? Steinbach. Ninguém Olha. fala, só ele fala. Eu falo... É, todo mundo fala Steinbach e ele fala Steinbach. Steinbach. Olha isso. É Tu diferenciado. fala alemão? Não. 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 Só sabe o Só nome? faço de conta. Eu sempre digo, só faço de conta. Eu sei as... Ô, mas tu engana bem. Não, mas é que tá. Eu É. fiz ICBA, que é o Instituto Cultural Brasil-Alemanha, de 2 até os 4 anos. Só que eu esqueci absolutamente tudo. E nunca mais fiz nada. Só que a pronúncia sempre teve, sei lá, meio que Tem uma lembrança. implícita, assim. Olha. Ah, implícito é uma palavra boa. É boa. Eu gosto dessa palavra. E me diz uma coisa, o que tem de curioso na cidade de Blumenau que você poderia dividir para a nossa audiência mais baita, né, Irineu Nicoletti? Isso. Especialmente num dia como hoje. Hoje a gente tá respirando o aniversário da cidade. Exatamente. 172 anos. Manhã já foi muito movimentada, já tivemos um desfile na rua 15 de novembro. Já. Né? Deu Já merda, vê se não. O cavalo lá. Eu gosto. Enfim, né? Ai, ai. Então a gente gostaria que você trouxesse algumas curiosidades da nossa cidade pra audiência. Não, do quando a gente fala... Lindo passado. Quando a gente fala de Blumenau, cara, a gente sempre lembra das coisas mais bizarras que né, vem com a história da cidade e tal. Quando se lembra? Porque assim, ó, a gente podia falar... Esse comentário foi polêmico. Por quê? Não achou? Por quê? Porque a Pois gente lembra é. de coisas bizarras quando lembra Eu de acho que Blumenau. mais é quem é daqui, né? Eu ia botar até aquela música de polêmica. Não, aquela é muito forte pra Não, mas sexta-feira, eu mas é acho. que assim, ó... Quando se fala da cidade, todo mundo fala dos 17 imigrantes e tal, e o que aconteceu nesse meio, né? Ah, sim. Ninguém... A enchente, né? A enchente. Basicamente é o que lembra de enchente. Sim. Mas uma coisa que começou a viralizar numa época em que a palavra viralizar nem existia, Nem existia. que foi lá, sei lá, 2006, 2007, foram os túneis de Blumenau. Ah, Eu acho que sempre merece aquela teve. trilha, hein, Irineu? Isso Fala aí, sobre isso tudo. o Indavírus fez uma verdade. reportagem muito séria sobre isso. Inclusive ele foi num dos túneis, né? Ah, é? É? Não vi? Não vi Gustavo isso. Porra, depois eu te mando o link. Tá.
Ele mostra lá o túnel de Blumenau, ele acessou lá. Sabe que o Gustavo Poco não era nada até a gente fazer uma matéria com ele? Olha aí. Não era ninguém. Não era nada. Não era ninguém. Esse é o título do vídeo. Gustavo Porco não era nada. Eu gostei, hein? Eu gostei. Isso daí daria um corte muito bom. Ô, não faz isso, nego. Não, brincadeira. A gente tem uma parceria muito grande, porque quando ele começou com o Indavírus, o Santa fez uma reportagem com ele, falando que, Indaialense aproveita a pandemia pra criar conteúdo e tal, e, pô, repercutiu muito na época. A matéria chegou a emplacar estado e tal, ele até hoje é E tu acha que grato se não por tivesse isso. essa reportagem, ele não seria nada hoje? Ele estaria melhor. É que sempre coloco essa trilha, eu sou consumido Não, por daí uma... tu é. Não, esse tá aqui tudo ele certo. vira o Geraldo Luiz de um jeito, pelo amor de Deus. Só quer o podre. Mas conta pra gente qual é o lance aí Dos túneis. Então, isso começou a viralizar lá em 2006, 2007, com uma comunidade do Orkut. Ah, Orkut. Vocês, não sei tinha essas se... comunidades. tu era vivo? Tinha, odeio acordar cedo. Que era o gato assim, ó. O Garfield. O Garfield. Não sabe nem o nome do Garfield, pô. Não, o gato. Pois é. Então, Que gato que era? O Garfield. É que eu achei que vocês não iam saber. E ali começou a ter a comunidade de túneis de Blumenau, que na prática, o que aconteceu? Eles centralizaram várias histórias que as pessoas já ouviam dos seus pais, avós, a respeito dos tais túneis de Blumenau e tal. E aí começou a se criar uma linha do tempo, assim. Opa, peraí, a história do tal lá casa com a história daqui. E aí, isso começou, a galera começou a curtir demais. Caiu na boca da galera. Boca da galera. E aí, o que consiste a história? Que lá na década de 1930, em Blumenau, teria começado a construção de túneis ligando pontos conhecidos da cidade. Então, seria túneis misteriosos, poucos tinham acesso, que ligariam lá o Sagrada Família, o que hoje é o Bom Jesus, né? Colégio Santo Sim. Antônio. Dos padres? Os padres. Os padres, isso. Sagrada Família, que é Vamos dar das os freiras. nomes, os padres. Exato. Os padres. O Pedro II, Colégio Pedro II. Ligaria com alguns casarões tradicionais da cidade, alguns margeados pelo rio Itajaí-Açu e tal, e que... Tá, beleza. O Teatro Carlos Gomes, principalmente, pelo amor de Deus, não posso esquecer do Carlos Gomes, né? Porque ele é figura central nessa história. Ah, é? Claro, porque o Teatro Carlos Gomes vem para alimentar ainda mais a lenda. Porque o que se dizia, quais são as vertentes da lenda urbana? O caça-trilha tá impossível. As vertentes O que acontecia? da lenda urbana são as seguintes. Acontecia. Uma delas, menos polêmica, ou melhor, é tão polêmica quanto, mas não, né? Enfim, não sei o que eu quero dizer. Que é de que os padres e freiras dessas duas instituições católicas da cidade se reuniam pelos túneis para um enlace de amor. Olha isso, cara. Olha isso é... Então, Quem dizia isso? Se sabe quem dizia isso? Não, a lenda, né? Isso tava no Orkut. A lenda, ela tava no Orkut. Ah, tava no Orkut. Se tava no Orkut, é verdade. A lenda é o seguinte, Rafa, não tem fonte. É isso. Não tem fonte. É como diz o livro do Fernando Becker, O Segredo do Meu Avô. Que ele foi um livro feito a respeito, inclusive, dos túneis de Blumenau. Cara, não tem. A lenda surge. Certo. E aí eles se reuniam, os religiosos ali, porque não se pode ter relações amorosas, eles se reuniam para escondidinhos para libertar o desejo. Pra ficar, né? Né? Frigel de cereja. E atos libidinosos ocorriam pelos corredores dos túneis de Blumenau. Essa eu não sabia, hein? Então quer dizer que boa parte até da população de Blumenau pode ser dessa época, né? Podem ser... Filhos? Filhos? Pode ser? Faz bastante sentido. Parabéns. Olha aí, que loucura, né? Só que assim, beleza, os túneis lá da década... Tem imagem dessa comunidade? Começou a época lá na década de 1930 e tal. Só que aí o que acontece em 1930? Tem a ascensão do Partido Nazista na Alemanha. Eita. Em 1933. Acho que é isso, 33. E em 39 começa a Segunda Guerra Mundial. Quando é que o Teatro Carlos Gomes foi inaugurado? Quando? 1939. No ano que começa a guerra. E aí você pega todo o contexto. Agora eu vou convidar o ouvinte a fechar os olhos. E pensar na fachada do Teatro Carlos Gomes. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Fechei.
A fachada do Teatro Carlos Gomes tem uma grande varanda Sim. Sim. e naquela curvinha da parte de cima do Teatro Carlos Gomes é o acabamento do que as pessoas dizem que seria um cap nazista. Eita. Eu já escutei isso. Então aí vem a segunda parte da história, segunda parte da lenda dos túneis de Blumenau, que envolve a triste história do nazismo também. Porque o que se diz? Que esses túneis interligados entre instituições de Blumenau, incluindo o Teatro Carlos Gomes, seriam utilizados para a fuga de integrantes do Partido Nazista após o fim da guerra. A partir dali de 1945, quando a Alemanha já estava... já havia caminhado por fim da guerra. E aí dizia que as fugas ocorreriam por esses lugares para que o governo, à época, não encontrasse os integrantes do Partido Nazista aqui em Blumenau. E aí vem o troço da lenda. Diziam que Hitler viria a Blumenau. E que o suicídio de Hitler seria uma farsa. Que ele viria a Blumenau para discursar nessa varanda do Teatro Carlos Gomes e depois fazer a sua determinada fuga e aí ir para a Argentina, como alguns teóricos da conspiração dizem que ele Especulam. teria ido, né? Importante destacar uma coisa aqui, né? Isso é lenda urbana. Sim. Não, porque Mas se a é gente tenso, ficar falando se a aqui, não, eu fiquei gente aqui... ficar... Não é? É lenda urbana. Tá, não, Hitler- Mas ele na lenda não tem que ele chegou Na aqui, lenda né? não diz que ele chegou aqui, diz que a Provavelmente por estrutura... causa da 470. Verdade. Desde a época, 470. Até lá. Porque pra Exatamente. começar ele já não conseguiria pousar em Blumenau, porque não tem aeroporto, né? Exatamente. Também tem isso. Cara, não tinha como isso acontecer. Não tinha como isso acontecer. E aí então tem Mas tudo a isso. lenda é tensa, Não. hein? Não, Quem criou... Mas sabe por quê? Mas aí que tá, Mas ninguém Irineu. cria do nada, né? Aí que tá, por quê? E aí vem a segunda parte da história. Ó. Por que a lenda cria força? que que ela Apesar cria de força? toda essa história de Hitler, que ela discursar em cria Blumenau, força? não tinha nada a Por ver. que ela fez força? Por que Porque que de fato há túneis nessas instituições. Existem Ah. túneis, por exemplo, no Teatro Carlos Gomes, embaixo de um dos palcos, tem um túnel Olha aí. que leva a lugar nenhum. Não se sabe por que ele existia lá, mas existe um túnel. Tu já foi lá? Em 2008, quando eu me interessei muito pelos túneis de Blumenau, eu cheguei a dar um pulinho lá. Mas não tem como entrar, porque ninguém deixa. Só tem uma entrada e uma portinha assim de madeira. Tu mas sabe enfim. qual que o porco entrou, não? Não sei. Olha aqui, não ó, sei, não sei, dá pra descobrir. Olha, bota o túnel de Blumenau no Google, já aparece o do porco, né? Porque aquele ali de baixo é Deixa eu ver. aquele túnel que tem ali depois da Ponte de Ferro. Qual? Cadê Esse aqui. Ah, sim. E aí, então de fato existe. Tanto é que estudantes do Santo Antônio, do Sagrada Família tal, dizem que lá, em alguns pontos, há túneis de fato tal. Só que assim. Aí aumenta mais ainda. Vai e alimenta aí o que o avô dizia, o pai dizia, o cara vai lá, vê que tem um túnelzinho, ele se retroalimenta, aí o que é pra ser uma brincadeira, uma piada, acaba tomando dimensões muito Estratosféricas. muito maiores. Essa palavra é boa também. boa, né? E... Enfim, aí... Pra aumentar ainda mais toda a lenda sobre isso, a gente teve um episódio em 2014. Eu lembro. 14 ou disso. 15? Cara, acho que é 14. Final, começo 14, começo 15. Tanto faz. Não, tem importa problema. também. Joga no Google, quem quiser saber. Isso. Que foi durante a escavação da empresa concessionária da rede de esgoto em Blumenau, aqui na rua Presidente John Kennedy. Você conhece a rua Presidente John Kennedy? Não. Aqui, na verdade, né? É porque ninguém chama por esse nome, né? Qual é a é? rua do Teatro Carlos Gomes. Ai, perdeu o nome. Isso. Ali nessa rua, quando estavam implantando a rede de esgoto, quando a máquina chega daqui a pouco, opa, abriu. O que aconteceu? Tinha um túnel ali. Olha aí, ó. Me arrepiei agora. Fiquei arrepiado. Tinha um túnel E até hoje a casa não fechou. do meio da rua do Teatro Carlos Gomes. E isso deu um bafafá absurdo, Esse né? é o que ligaria embaixo do teatro. Exatamente. Não, esse já, como passava do lado do teatro, esse já é o que iria ali pra região do Sagrada. Entendeu? Já é do o que encontro. faria os Brag Night ali. Entendi. Entendeu? Cara, Aí- doideira, dá vontade de ir lá agora ver se tem, né? Aí que tá. A prefeitura chegou a montar um comitê, à época, para estudar aquele túnel
chegou a se avaliar o que poderia ser, porque, imagina, já tem uma lenda urbana. Já tinha alguém que acreditava na lenda ali. Já então. tinha alguém que acreditava. Os especialistas diziam, não, gente, não tem como, isso não tem registro nas plantas históricas de Blumenau e tal, e de repente uma máquina vai lá, pá, um túnel. O que eu faço? A prefeitura montou um comitê, começaram a estudar, coisa e tal, e foram descobrir o quê? O quê? O que foram descobrir? O que descobriram? O que descobriram? And now... Sabe atrás do shopping Neumarkt, que tem o Parque São Francisco, né? Sim. Um morro ali. Nunca fui, mas... Eu tenho que ir lá pra descer, pra fazer o nosso... Descer de Canoa? Lá dá pra descer? Vai ser lá que eu vou fazer. Legal. Voltando aqui. Aquele lugar ali, ele era muito pantanoso. Os moradores lá do Forstadt diriam que era um pantano. Ah... Não é pântano, né? É pantano. Já vi. Gasparinho também falou assim. Gasparinho? É legal, coisa boa. E aí... E aí, por conta dessa região pantanosa do Parque São Francisco, os primeiros moradores de Blumenau tiveram que fazer uma galeria para escoar a água da chuva. Então, a arquitetura daquele túnel é uma arquitetura germânica e que era feita única e exclusivamente para escoar a água do Parque São Francisco. Do pantano do Parque São Francisco. Então, aí já acabaram com a lenda. Então, aquilo que poderia ser um motel subterrâneo, É isso. na verdade, Era uma galeria não de- tava indo do teatro pros bagulhos. Tava indo do morro pro Rio Itajaí-Sul, porque de fato Sim. vai reto pro Rio Itajaí-Sul. Então é isso. Ai, Só que aí, eu não sei se já tem que ir pro intervalo. Não, eu quero terminar essa história, É, eu né? tô- Não, mas Precisa é ter- porque a história ela tem novos capítulos. Ah, mas tu tem que ser meio breve, porque daí a gente vai ter os outros assuntos. Mas A gente os vai outros ficar só no assuntos são túnel. mais curtos. Ah, entendi. Então, Tá, eu- então a gente tem mas que... eu tô os outros interessado assuntos, nessa os aí outros também. assuntos não vão render tanto. E aí eu vou passar vergonha. Entendi. Então vamos fazer o seguinte, você que tá aí ouvindo agora o programa Mais Baita, Isso. fique com a gente, Exatamente. que a gente vai tomar uma aguinha aqui só pra dar uma descansadinha E e já daqui a voltamos. É pouquinho ele volta. Isso. Mais Baita. Programa Mais Baita. Angelina Jolie. Esse programa aqui poderia ser um filme. Dava pra fazer um roteiro Caramba, de filme. telenovela, né? É, pode ser Os também. túneis de Blumenau. Com Augusto. Antes, deixa eu agradecer. Oferecimento. Móveis estragados pela umidade é coisa do passado. Noca Móveis para novos tempos. E Rede Cooper, a nossa cooperativa. E aí, pessoal, deve estar gostando das histórias, né? Nós também estamos curiosos, Uhum. então a gente quis voltar rapidinho aqui E pra a gente continuar. cortou no meio da emoção, É, né? no meio da emoção. Esse programa tá muito João Kleber. Aqui no canal no YouTube. Aê. Tá gravando isso aí? Tá gravando. O que o pessoal pode escrever aqui, Nineu? Sim. Túneis, né? Túneis. Não, essa lenda é mentira ou essa lenda é verdade? Mas a lenda é lenda, não existe, né? Ah, agora eu não sei. Bora, parabéns pro Blumenau, né? Parabéns, Blumenau. Blumenau. Mesmo se tu Boa. for de fora, aposto que tu tem vontade de vir na Outubro, dar uma passeadinha aqui. Tá logo aí, hein? Tá logo aí. E o pessoal já tá se preparando pra fazer uma cobertura sensacional. Ouvi Isso. falar por aí, né, Augusto? Ontem, né? Ontem. Nossa, falaram pra caramba disso. Mas antes da gente continuar o nosso papo aqui, quero agradecer aos nossos patrocinadores. Isso! Móveis estragados pela umidade é coisa do passado. Noca Móveis, móveis para novos tempos. E Rede Cooper, a nossa cooperativa. Vamos continuar de onde paramos, Augusto Itner. Vamos lá, túneis de Blumenau, lenda urbana, diziam que os túneis ligavam pontos importantes da cidade, colégios, teatros, casarões históricos, e que eles serviriam ou para relacionamentos amorosos entre religiosos que faziam amor nesses lugares. Que já era errado. Não pode, né? Não pode. É lugar público, né? Tem isso, né? Não, era Por embaixo isso, da né? terra. Ninguém É. tava E vendo. embaixo da terra não configura local público. Não, porque quem tá lá E embaixo? se o túnel for erguido... Era Tunel, né? O nome. E a segunda teoria envolve que os túneis de Blumenau serviriam como refúgio de Adolf Hitler e como saída de escape para integrantes do partido nazista aqui em Blumenau. Por isso que, segundo a lenda urbana, o Teatro Carlos Gomes teria o desenho de um cap nazista e na varanda Hitler faria um discurso aos Certo. integrantes do movimento lá na década de 1940. Essa é a lenda urbana. Rafa, eu vou fazer questão de falar uma coisa aqui. Isso é lenda.
Isso. Ah, não. sim. Não é Sempre que verdade. tu fala isso, eu tenho que voltar pra essa daqui. Isso. É uma lenda, é assim, ó, mas Não faz sei. parte da história de Blumenau. Lendas urbanas fazem parte da história de cidades e essa faz parte de Blumenau. Mas a gente não pode dizer o seguinte: sim, havia o Partido Nazista no Vale do Itajaí, com atuação à época, e que naturalmente, hoje em dia, a gente tem que se envergonhar desse passado. Lógico. Com Ponto certeza. final. Então, essa é a história. E aí, o que eu tava falando é que, de fato, há túneis nessas instituições, o Teatro Carlos Gomes e tal. Só que seriam, de fato, galerias. Isso, foi aí que tu parou. Pra É, tirar pluviais, água pra tirar do água. pântano. Isso. Do pantano. E algumas a gente não sabe por quê, Sim. porque de fato, assim, não se entende. Não há registro, inclusive a historiadora Sueli Petri, nossa parceiraça histórica aqui na NSC, ela diz que... eu esqueci o que eu tava falando. Ah, lembrei. Que ela, das galerias. Das galerias. Que não há registro no histórico do município sobre Dessas a construção. construções. Não há planta, nada. E aí, soma-se essa questão da galeria da Rua do Teatro Carlos Gomes a outros dois fatos interessantes da década de 1990. E eu vou dizer quais. 90 daí já. 90, anos 90. Eu fui pra 2015 e voltei. Sim. Voltou. Eu tô Tava que nem no Dark, Orkut. né? Tava no Orkut e fui pra quê? O que tinha na década de 90? Não era nem ICQ, não era? Nada. Não, nada. tinha Mirk. Não, né? O ICQ é antes do Mirk. Não sei, eu Ou usava não? o Mirk nos anos 90. É, mas Então eu acho que é o Lá no ICQ, barril, então. arroba, ICQ. hashtag barril, Blumenau, fazer um sucesso. o ICQ antes, enfim. Mas aí o que tem em 1990? Pro CQ depois. Tem a construção, não sei se fala construção, escavação, sei lá, Do quê? do túnel De novo? entre a rua que cruza a rua 7, certo? Ali na Certo. frente do shopping. Ah, aquele túnel. Que curiosamente é em frente aonde? Ao... A igreja. Não. É também. Cada um chuta uma coisa diferente. Não, Ah, o morro. não! O shopping. E depois do outro lado? O que tem? Uma escola. Uma escola, não quer falar o nome, não vamos falar. Uma escola particular. Uma escola particular Ah. de padres, de padres com roupa verde. Isso, agora é verde, antes era Antes azul. era azul. Tinha um negócio parecia com o do Fluminense, assim, né? Isso. Lembra disso? Tu estudou lá, não? Não, eu nunca tive dinheiro pra isso. Eu também. Eu estudava em outro colégio, no segundo grau, que era pertinho, mas era meio enérgico. Ah, entendi. Mas também tinha que ter um... Essa eu peguei. Não, mas eu fiquei devendo. Tá, aí, continua. Esse túnel, Eu estudava na Lhotinha. é mesmo? Esse túnel, ele foi, sei lá, construído, não sei como é que fala de túnel, deve ser escavado em tempo recorde. E aí o pessoal começou a dizer assim, tá, como assim? Você atravessa Ah, só abrir o buraquinho. por baixo, faz uma escavação na rua 7 de setembro, de um lado pro outro, termina rapidinho isso aí. O buraco já Obra tava. pública. Já Como é que tava se lá. constrói? Não faz, não tem Já como. já tava E lá. aí a teoria, aí que tá, a teoria alimentada por causa disso. Não, já tava pronto. Aham. Só precisaram botar as lajotas. Olha. E não foi isso? Não sei. É lenda. É lenda. Ah, eu acho Mas que já essa tava lá, foi a última atualização dos túneis. Aí que tá, não. Tem mais ainda? Não, porque o que que deu? Eu fui pra 2015, voltei pra 90 e pouco, eu não sei quando é que Sim. foi. Fez 30 anos agora, a inauguração do shopping. E aí... Só que em 1999, o que que acontece em Blumenau, na região central? Começa a revitalização da rua 15 de novembro. Ah, E aí, a revitalização da rua 15 de novembro exige escavações ali também. Ah, não E aí acredito. ninguém entendeu porque à época se colocaram tapumes gigantescos para ninguém ver nada na região central, ali perto do Castelinho da Melma. Queria esconder alguma coisa. Queria esconder Tapumes, alguma coisa? tapumes Voltamos. gigantescos e, mais Somos- do que isso, à época se fazia a pergunta, por quê? Eu Por acho que eu quê? sei já. Pelo que tu falou, eu já sei. Porque... Mas envolve uma outra coisa. Que eu tô fazendo um drama que tu falou do João Kleber, eu fiquei com Sim, vontade, sabe? É, tô percebendo. Envolveu, além do tapume gigantesco na rua 15 de novembro, por que colocaram soldados do 23BI pra monitorar em volta? Ih, não. eita. Aí tem. Estão escondendo, estão escondendo. Tá, aí tem. Por quê? Por quê? Por quê? Tinha coisa que não era pro pessoal ficar sabendo. Tinha coisa que não era pra saber. E era bem ali na região do coração da 15. Eita. Coração da 15, Castelinho. Ele sempre quer esconder alguma coisa da onde, gente, né? onde era o Budi. Ah, Lembra do Budi? Não lembra Não. do Budi? Lembro, Lembra do lembro. Budi? Eu lembro do Bud.
Então, e onde é que fica olha só, olha como tudo as coisas se encaixam. Apesar de que eu tenho que destacar aqui que é uma lenda urbana. Não, eu acho que não é mais, não. Eu já tô, Tu disse que já não tô é ficando mais? convencido disso daí. Porque, olha o ponto. Hein, Irineu? Bem ali na região Tá do bem. Castelinho, região do Bud, tal, onde... O que tem logo da frente? O que O tem rio. lá, né? Não, volta. Ah, onde é que tá? Não, é pra trás então, desculpa. Ah, O que tem pra trás? A outra escola. A escola. Mas é a mesma. É a mesma escola. É só do outro lado da escola. Certo? Então, certo. tipo, de um lado tem o túnel que foi construído em tempo recorde, ninguém entende o porquê. Do outro, as escavações secretas para a revitalização da Rua 15, colocaram os pavers mais bonitos. E por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Você vai responder no próximo bloco. Tá bom. Porque a gente precisa pro show Pô, do me intervalo. cortou e ia continuar um bagulho aí, mas tá bom. Rafael Steinbeck. O que tu tá achando disso, Irineu? cara, eu tô muito interessado. Isso aí dá uma série Netflix. Eu também acho. Não é? Eu acho que deveriam comprar os direitos e Exatamente. produzir tudo isso, tá? Não, e ou o aluno queria muito matar a aula pra fazer tanto túnel assim. Não tem outra explicação, cara. Eu acho, cara, que mesmo se isso for tudo É que mentira, tudo liga, né? eles teriam que fazer uma história, mas mostrando que isso daí A foi... história é... Não, mas real. é que os responsáveis por montar esse enredo... Pois Então, é, parabéns. cara. Muito. Porque vai de Segunda Guerra Mundial, Aham. É. relações impróprias entre religiosos, e aí tu pega os túneis que de fato existem, são galerias, o povo não quer nem E saber. querendo esconder E que coisas. de fato ligam, e aí tu pega essa história dos anos 90 aí dos túneis construídos rápido, aí... Não, tá tudo ali, o ó. pessoal começa... Ninguém vai desligar o rádio agora, porque a gente já volta com a resolução dessa história. Isso. Já voltamos, Irineu? Já vamos que... Se ele soubesse. Meu Deus do céu. Não, mas, ó, o importante, Irineu, é que a audiência tá lá em cima, hein? Isso, exatamente. Pessoal louco, mandando mensagem. Qual é o número do nosso WhatsApp? 992 49... 7153. Ah, mas... Toma! Ah, meu Deus, não. Aplausos, Ah! aplausos. Me ajuda aqui, Faltou porque o número. pela primeira vez ele falou o número do... Olha aí. É mesmo. 992-497153. Eu acho que ele ouviu agora há pouco, por isso que veio assim na cabeça dele. Pode ser, tá fresco. Entrou pelo túnel do ouvido. Mas, ó, tá todo mundo muito curioso pra saber essa história, então vamos O lá. final litou. Conclua o fim dessa história. O que tava ali fim no dessa tapume? história? Não sabe? Não sabe? Porque, não acredito. porque os tapumes foram muito bem Os colocados. tapumes. Que todo E mundo na- ficou esperando pra saber. Exatamente. E o que se tinha? O que se tinha? Não se sabe. Porque na época não tinha drone. O pior final de história do mundo. Na época não tinha drone. Ele vai ser cancelado, hein? Não, não. Augusto Para, Itner é o nome dele. Ele aguentou até agora a audiência. Não, o negócio é o seguinte. Mas não, que é a lenda, peraí, tu não criou a lenda, é né? que tá, eu não criei a lenda. Vou te defender, vou te defender. Tu pediu Tu o não- desfecho é isso, da história da Rua 15. Isso. Que daí a revitalização acabou. Exatamente. E tá tudo bonitinho lá. E aí sim, ó, se alguém tinha que esconder a história dos túneis, a missão tá bem cumprida. Tá escondida? Porque aqui, ó, falamos do teu programa e... A lenda não tá concluída. isso aí. Eu acho que vai ter um novo capítulo e a gente vai voltar a falar sobre isso. Em breve, né? É, ele não pode esconder tanto tempo isso daí. Não pode. Nós temos 1 ano pra descobrir isso pro programa de 173 anos de Blumenau. Fica aí Olha. o compromisso, Augusto Itner. Mas, Te queremos aqui daqui. mas, vale destacar uma coisa. O quê? O que se sabe é que os túneis eram galerias para escoação da água da chuva. Miguel. Já dava enchente em Blumenau naquela época e isso é por verdade. isso se precisava, e a água da chuva precisava ser escoada, por isso que havia túneis aqui na nossa cidade. E essa é a explicação. Ah, essa história é mais dos sem graça, né? especialistas. Ah, mas enfim, tá aí é uma lenda, né? Uma lenda aqui da cidade de Blumenau. Mas ó, Irineu, já que a gente tá recebendo um cara que sabe tanta coisa aqui da cidade, Tudo. temos pouco tempo, mas nesse pouco tempo a gente quer aproveitar muito, vamos sugar o máximo. O que mais tu sabe Bora. de curiosidades aqui da Não, cidade de Blumenau? Da velha do guarda-chuva. Como é que é essa? Não, a velha do guarda-chuva, eu vou pedir nunca licença. vi. Eu vou pedir licença. Só ouvi falar. Eu só ouvi falar. Era uma senhora que andava de forma hostil pela região central da cidade, pegava os ônibus e com o seu guarda-chuva Preparada. preparadíssima, como se ela estivesse armada, ameaçava pessoas, falava sozinha e tudo mais. E essa pessoa, de repente, desapareceu. Lá, sei lá, Sumiu. talvez entre 2004, 2006. Sabe quando tu não sabe quando uma, né, a vida de uma pessoa chegou ao fim lá, sim. sei lá,
É tipo Antes de quando ela Cristo, vai pra tá? Record, né? Ah, não pode falar isso? Claro que pode. E aí não se sabe. Se A suspeita. cara dele é melhor, eu quero ver esse corte depois. Se suspeita que ela tenha falecido. E ela não tinha família? Não tinha... Só via ela sozinha com guarda-chuva sempre. Que nem os túneis. Pois é, cara. Vai ver ela tá escavando. E aí eu achei. Junta tudo, né? E aí, curiosamente, eu achei no nosso arquivo do Santa Arquivo do Santa! uma coluna de Valtinho. Ó, Valtão. Que diz o seguinte: De tu tem uma 1900. trilha legal aí? Que diz o seguinte: depende, é uma música bonita ou é uma é música... tipo o momento da reflexão, assim. 1800 eu e pouco, coluna do Walter. Ó, pior que deve ser, porque é preto e branco, né? Não, olha, ele tá bonitão, Não tinha ó. nem cor no jornal, Ó. o Walter era gordo. Bola ainda. ver. Ah, meu Deus, Faz sabe? tempo. O Walter. Eu vou colocar aqui a trilha que o Walter usa quando Boa. ele faz a mensagem legal. no cafezal. Pode ser essa. Ora. E Pode ser. o Essa título daqui, da coluna do Walter é Esses moços, pobres moços. Pobres. Uma das personagens de Blumenau é a chamada Velha do Guarda-Chuva. Uma senhora de comportamento diferente, que circula pelas ruas da cidade. Fala sozinha, xinga os invisíveis que só ela enxerga e ameaça com seu inseparável guarda-chuva, empunhado como se fosse uma espada. Incomoda alguns, desagrada outros, mas tem se mostrado inofensiva até agora. Não se justifica, portanto, o comportamento de alguns jovens, caracterizados como ela, imitando-a, importunando-a em via pública, irritando-a, rindo de seus xingamentos enquanto um outro registrava tudo em vídeo. Documentaristas? Certamente não. Show de TV? Talvez. Falta de respeito está em voga na telinha. Mas, segundo testemunha indignada, apenas e tão somente um triste show de insensibilidade. Aconteceu na quarta-feira, dia 2. Eu lembro disso. Eu não lembro que ano que foi isso. Mas eu lembro que isso aconteceu. Não, Das aconteceu. gravações com ela, das pessoas Isso. querendo provocar ela porque queriam filmar ela brava, porque dela xingava, né? Exata. Então eles faziam isso com ela, coitada. Eu O lembro Walter disso. fala aqui, imitando-a, importunando-a, estavam ironizando-a. Ah, e ninguém sabe de nada, né? Hoje- Provavelmente ela poderia também ter até alguma doença de saúde mental. Poderia, também. mas com certeza. E Hoje é daí da as merda. pessoas brigavam, tipo, ridicularizavam ela. É bem triste isso, É na uma verdade. figura conhecida na cidade, não é uma lenda urbana, mas Mas o é um personagem. desaparecimento... ela Sumiu. sumiu num determinado período, suspeita-se que ela tenha falecido. Ela é sabe. é um personagem icônico da cidade, né? Facilmente. Nos livros de história de Blumenau teria que falar sobre a velha do guarda-chuva. Na época que ela andava por aí, tinha quantos anos, será, mais ou menos? Ah, Já era bem mas idosa. ela devia Mais ter mais de 60. Eu Tranquilamente também mais de 60. Gutinho, Oi. mais alguns personagens só pra gente fechar. Não, só pra fechar, conta uma historinha que envolve enterrados vivos em Blumenau, que é mais uma lendinha urbana, mas Consegue essa... falar essa... isso em um minuto? Pesado. Consigo. Vai. Dizem que É uma pasada. quando o Dr. Blumenau veio aqui pra região, ele construiu um cemitério luterano. E aí, em determinado momento, do lado do que hoje é a Catedral São Paulo Apóstolo, houve a construção também de um cemitério católico, certo? Aí, não na tem mais, época... Hã? Que não tem mais. O cemitério não tem mais, porque ele ficou pequeno por conta da população católica, sacou? E tiraram de lá as coisas. Sim. E aí, isso tá na história que eu vou contar. Olha, olha curioso, isso. olha curioso. Vai lá. E aí, lá na época, morreu o Hermann pouquinho. Baumgarten. Morreu Hermann Baumgarten. Ó, Baumgarten. E quando chegou... ele fala muito gostasse, né? bonito. E aí, quando Baumgarten. um médico chegou do desterro Ah, pra prestar homenagem pra ele, viu que o cara tava diferente no caixão. O cara tava coradinho. Corado? Coradinho. E aí, pá, o que tá acontecendo? Ele aí foi ver o que tava... Não, o cara tava vivo ainda. Ah, Meu mas isso Deus. acontecia muito antigamente. Ele tá... Isso. Cara, eu tenho um nome pra isso. Eu não vou saber dizer. Não. Talvez seja algo tipo... um eu não monto sei. muito louco. Pode ser. Ah, mas isso E acontece aí, muito. o que aconteceu? Aconteceu, pelo Evitaram que Espasmo. o Hermann Baumgarten tivesse sido enterrado vivo. Só que quando foram exumar os corpos daquele cemitério católico que ficava ali onde hoje é a catedral, Catalepsia patológica. excelente pesquisa. É isso? Ah, lá Irineu, hein? Sensacional. Quando foram retirar e abrir os caixões, perceberam que Que? as ossadas estavam em posições que não são as comuns, Como se enterra o... como se enterra. Não Geralmente estavam- é de mão posta Exato, assim, né? assim, não estavam
viradas, reviradas em posições diferentes, alguns com arranhões dentro dos, tentando dos sair. caixões. Enterraram vivo. E aí diz que naquela época, por conta disso aí, enterraram pessoas vivas em Blumenau. Mas acontecia muito disso antigamente. Pois é. Acontecia muito. Sabe que tem uma dupla sertaneja? Uma curiosidade. Alan e Aladim. Uma dupla sertaneja. É verdade. No Rio que é triste essa história. Ontem teve Não, show, não, é que inclusive. o nome é engraçado. Ontem teve show, inclusive, né? Eu acho que foi o Aladim. Ele morreu e depois, quando eles desenterraram, cara, não. ele tava revirado e também tinha arranhões. Sério mesmo? É Sério triste mesmo? essa história. Azul e azulejo. Mas é isso, acontecia antigamente. Não, antigamente sim. Agora, com a medicina evoluída, a pessoa realmente constata que a pessoa morreu. Antigamente... Hoje, Rafa, eles dão uma facada no teu peito. E aí, confirma, né? Tá morto. Não, depois... Eu não vou falar mais nada, Dá-lhe porque o o nosso tempo bisturi. acabou. Acabou o tempo. Mas, Pô, ó, passou foi rápido, demais. Foi muito bom. Adorei Augusto Itner. Eu que adorei. Pô, muito Obrigado obrigado, pelo teu Eu cara. que agradeço. E quando tiver mais lenda, vem pra cá, né? Por Isso, pra favor. contar. Mas a próxima vez eu vou trazer pipoca. Isso. Me deu uma fome essa música. E quem sabe a gente também não marca com ele um programa de domingo. Que E- daí, isso aí rende. sensacional, hein? Que Uma daí a gente- horinha. que daí que a gente não tem tempo. É mesmo? É É. mais tranquilo. Vamos fazer? E Vamos? E daí a gente marca num horário mais ou menos também como um que a gente gravou na quinta-feira da semana passada. Isso. Porque daí a gente fica com o tempo bem tranquilo, não tem outras gravações e tal. Exatamente. Boa. bom? Bom, Fechou? bem bom. Fechou. E essas informações dos túneis e outros detalhes estão lá no santa.com.br. Olha aí, ele ó. fez um merchanzinho. Jabazeira. Vai lá, Vai lá. santa.com.br, o maior portal de Blumenau e do estado de Santa Catarina, O que é o mais NSC baita. Total. Que é o NSC Total. Maravilha. Grande agregador. Beijo, tá? Tchau. O Irineuzinho? Rafael Steinbacher, hoje, Sexta-feira. sexta-feira, é uma hora diferente. Tô no Porão Comedy. Acabei de ver que tem uma mesa. Tá. Coisa boa. Isso é Que é uma verdade. só, né? É, uma mesa pra vender. Então vai lá me Vamos assistir comprar. na sessão extra das 22 horas. Porão Comedy Club. Maravilha. Isso. Parabéns, Blumenau, pelos 172 Parabéns. anos. Essa foi a nossa forma, o nosso jeitinho, né? Nosso De homenagear. De homenagear a Pô, mas cidade. aposto que muita gente não sabia disso, hein? Pois é. Né? Escreve aqui agora o quê? Muita gente não sabia que existia Orkut. Isso aqui é pra escrever? É pra escrever isso? Não, Muita gente. Não. Vai lá, não vou digita aí escrever. o quê? Do túnel, Ajuda aí. né? O quê? Alan e Aladim. Alan, não. Quando é que é, Alain Aladim? Quando é que... Ah, depois eu te falo, a gente só precisa fechar aqui. Não, do túnel. Digita aí o quê? Vai, só pra fechar. Lenda. Isso é lenda. Digita isso é lenda. Isso é lenda. Isso é lendas. Isso é lenda. Daí vai pro algoritmo. Maravilha. Abraço pra vocês. Um excelente final de semana e parabéns, Blumenau. Isso. Vamos, querido.